Bora então falar de passagem aérea. Tô gravando esse vídeo especialmente para mostrar aqui na prática uma passagem que eu emiti hoje, mais ou menos de última hora. Faltam, sei lá, uns 40 dias para essa viagem dessa passagem que eu emiti hoje. Eu vou falar um pouquinho de como foi o meu racional para a passagem que eu emiti, que tem um pouquinho de milhas, tem um pouco de passagem na grana, então tá um meio a meio. Eu usei a técnica das cidades escondidas, eu vou mostrar tudo aqui. Nesse vídeo tentarei ser o mais breve possível, mas já peço desculpas se eu não conseguir, porque eu tenho que realmente mostrar o passo a passo e como que eu cheguei nesse racional. Porque entender o racional é o que vai te fazer tomar melhores decisões na compra e na busca das suas passagens aéreas, tá? Então a primeira coisa é que eu tinha uma data fixa pra viajar, né? Aquele velho problema que eu sei que muitos de vocês também têm. Eu tinha uma data fixa pra viajar, por quê? Porque eu tô indo pra Orlando num evento de uma das operadoras que a gente tem parceria. Eles vão fazer um evento lá, um treinamento lá, e aí eu tenho que estar lá na data deste treinamento. Então, tinha uma data fixa e pouco tempo para emitir, né? Afinal, a gente tá aí há pouquinho mais de 30 dias da data da viagem. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o que eu já mostro em todas as aulas, que é fazer a minha pesquisa de passagens, ir lá no Google Flights, ir lá nos outros sites, no Skyscanner, mas o Google Flights tem sido o meu preferido. Então, tem as aulas de Google Flights para vocês. E, né, fusquetando lá no Google Flights, eu cheguei à decisão que eu ia tentar emitir metade da passagem com dinheiro e metade da passagem com milhas. Por quê? Eu tenho as minhas milhas, a maior parte das minhas milhas hoje estão no Latam Pass, né? Onde eu tenho mais pontos já direto no programa de milhas. Porque, enfim, eu tenho pontos do cartão, pontos espalhados ali na Livelo, mas eu não ia transferir eles para uma companhia aérea sem uma bonificação interessante. Então, onde eu já tenho as milhas seria no Latam Pass. E aí, pesquisando a passagem para Orlando no Latam Pass para essas datas, né, para esse período que eu precisaria ir, eu achei o valor um pouco alto. Eu falei assim, bom, emitir de volta para Orlando não vai ser muito legal, vou acabar usando muitas milhas, não quero. E aí comecei a fusquetar, falei, bom, e se eu emitir a ida para Miami com milhas e a volta na grana, ou ao contrário? Normalmente eu prefiro ir por Miami e voltar por Orlando se possível, porque na ida eu tô mais descansada, então eu não me importo de chegar em Miami, às vezes até ficar lá pra ir no Sawgrass, né, que é o melhor centro de compras da Flórida, na minha opinião. Ficar um diazinho lá, fazer as compras e depois subir dirigindo pro Orlando. Mas na hora da volta eu tenho mais preguiça de voltar dirigindo pra Miami, pra pegar o avião de Miami. Eu falei, bom, então se eu conseguir uma passagem de ida pra Miami e a de volta saindo de Orlando pra São Paulo, já fica mais interessante. E aí, olhando aqui no Google Flights, São Paulo pra Miami, Fort Lauderdale, eu coloquei todos aqueles destinos que vocês já sabem que eu coloco sempre, né? Orlando, Miami, Fort Lauderdale, Tampa, às vezes eu coloco até Daytona Beach aqui, pra ver se aparece alguma coisa. E aí, eu vi que ali no início de março, que é as datas que eu precisava, estavam com uns valores bem interessantes da Latam e Delta. Então, se você tem já uma companhia aérea específica que você quer emitir os seus pontos de milhas, então, por exemplo, a Latam, eu sei que a Latam é parceira da Delta. Então, Latam e Delta seriam duas companhias aéreas que eu poderia emitir através dos meus pontos Latam Pass. Então, eu posso vir aqui no Google Flights, no filtro deles de companhias aéreas, e colocar, por exemplo, Latam, que é onde eu tenho os meus pontinhos, e a Delta, que seria a outra companhia aérea que eu poderia emitir com os meus pontos da Latam. Então, eu já filtro as minhas pesquisas e ele vai me mostrar ali só os voos dessas companhias aéreas. Então, se você tem ponto, sei lá, na Tudo Azul, então você pode filtrar pela Azul, mas você também pode filtrar pelos parceiros lá do Tudo Azul Interline, né, que é a Copa, que é a United, por exemplo. Então, você já faz esse filtro, no caso de busca com milhas aqui, né, que é o que a gente tá falando. E aí já facilita a sua busca. Então, olhando aqui, a gente tem valores interessantes para ida, né? 1.300 e tal, tá um valor ok, não tá um valor absurdo. E aí para Miami seria o menor valor. Daí eu falei, bom, olhei aqui nas datas e tal, 4, 5 estão com valores razoáveis. Falei, bom, vamos dar uma olhadinha como que tá a emissão, então com milhas, se eu colocar só a ida e pegar esse voo da Latam, né? Esses voos aqui esse da Latam, por exemplo, que é direto para Miami. E vamos ver se eu consigo emitir com um valor bom só de ida. Porque o que acontece? A Latam Pass, por exemplo, às vezes quando você emite só a ida e você não emite a ida e a volta juntos, o valor muda. Então, às vezes você tá cotando ida e volta, você tá vendo um preço por trecho. Quando você coloca só a ida, às vezes o valor fica muito maior e aí já não compensa você emitir os trechos separados. Então, eu estava com esse receio. Eu falei, bom, eu vou dar uma olhada, vou entrar lá no site da Latam, vou cotar e vamos ver como que vai sair esse trecho pra mim, pra ver se vai valer a pena eu fazer mesmo essa emissão com milhas, eu fazer essa emissão separada mesmo, só de um trecho de ida, né?
E aí eu estava esperando esse resultado aqui da Latam para eu tomar minha decisão de como eu ia, né, seguir os meus passos. E aí eu vi que tava um valor bem interessante para emitir só a ida. Não tava, não teve diferença da emissão da ida e da volta, ou só da ida. Daí eu falei, nossa, maravilhoso. Eu realmente não estava esperando isso, estava esperando uma diferença maior. E aí eu falei, bom, legal, então já tenho a passagem de ida aqui, por um valor legal, por milhas da Latam, né? Eu tinha pontos da Latam, voo direto. Falei, tudo bem, não me importo de ir por Miami, mas eu vou fazer com que a minha volta seja preferencialmente por Orlando. E aqui, mais uma coisa que eu quero falar também é sobre bagagem, né? Então a gente tem aqui o valor menor, né? O valor mais barato é da tarifa Light. Então, normalmente as companhias têm ali as tarifas e aí, né? Uma tarifa melhor vai te dar mais benefícios. Então a Standard é uma que eu geralmente pego da Latam, por quê? Porque ela tem a bagagem despachada. Então, por exemplo, se você tá viajando só com mala de mão, você fala assim, bom, na ida eu vou só com a mala de mão, na volta eu despacho bagagem. Então, você pega essa Light aqui e beleza. Se você já quer sair daqui com uma mala de mão, o que você tem que, com a mala despachada, você tem que colocar na balança se vale a pena você escolher essa tarifa mais cara em pontos, ou se vale a pena você escolher a Light e pagar pela bagagem depois no cash, né? Na grana ali, depois no site da Latam, quando você está administrando as suas viagens, tá? Isso é verdade para praticamente qualquer emissão que você estiver fazendo, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem uma diferença aí de mais ou menos uns 10 mil pontos, vamos arredondar. 10 mil pontos da tarifa Light para Standard, por causa do despacho da bagagem. Mas a gente olhar aqui, e aí eu já peço perdão pela lerdeza do meu computador ultimamente, mas eu quero mostrar pra vocês o quê? Qual que seria o valor, né? Qual que seria a diferença de valor se eu fosse comprar esses 10 mil pontos? Será que sairia mais barato eu comprar os 10 mil pontos ou sairia mais barato eu pagar a mala, né? É essa conta que a gente tem que fazer. E aí, vamos entrar aqui na compra de pontos pra mostrar pra vocês aqui na tela. Calma, não briguem comigo, briguem com o computador que está lerdo, tá? Ou com a internet. Enfim. Então, eu vou colocar aqui o meu CPF. Por quê? Porque eu tenho o Clube Latam. E quem faz parte do Clube do Latam Pass tem desconto na compra de pontos, né? Tem desconto na compra de pontos. Então, ó, ele já tá me mostrando aqui que tem promoção esse mês. Ó, tem promoção de compra de pontos de 60% para quem é do Clube Latam Pass, tá? E aí, se eu fosse comprar os 10 mil pontos, que é mais ou menos a diferença entre as duas tarifas que eu mostrei, eu teria R$280. R$280 para comprar 10 mil pontos. E se a gente olhar o valor do despacho da bagagem, é $70. Então, só aí eu estaria pagando mais caro se eu escolhesse a tarifa Light, né? Que é essa daqui, se eu escolhesse a tarifa Light e depois pagasse os $70 na bagagem à parte. Então, vale mais a pena para mim emitir a Standard, né? Mesmo que vamos supor que eu não tenha os pontos, eu tenho lá só 34 mil pontos, por exemplo. Valeria mais a pena vir aqui, comprar os 10 mil pontos por R$280 e aí emitir na tarifa Standard para eu poder ir com a minha bagagem despachada, e tem alguns benefícios mais, né? Que é remarcação. Esse aqui também tem remarcação. Na verdade, o benefício principal do Standard, além da mala, é que se você tem os trechos de upgrade, né? Se você tem ou pelo cartão ou pelo status do Latam Pass, se você tem esses cupons de upgrade, você pode usar na tarifa Standard e na Light não, tá? Mas eu vou aqui focar mais na bagagem, que acho que é o que pega mais para todos nós. Então, faz essa continha também, coloca isso na balança na hora que você estiver fazendo essa emissão com pontos aí, e você se você se deparar, como eu me deparei, nessa diferença de tarifa, coloca na ponta do papel, qual que é a diferença, quanto que sairia se eu fosse pagar a mala, quanto que sairia se eu fosse comprar esses pontos que estão dando ali de diferença para eu emitir uma tarifa melhor e ter direito à bagagem despachada, por exemplo, tá? Então, eu emiti a minha ida por dia, na verdade não foi nem dia 4, foi no dia 5, mas por essa quantidade de pontos na tarifa Standard. Então eu já tinha a minha ida para Miami, beleza, primeira parte do problema resolvida. E aí eu precisava da minha volta, e eu realmente queria focar numa volta saindo de Orlando, né? Eu estava ali tentando focar neste destino para eu não ter que dirigir muito.
Talvez Tampa eu ainda aceitasse, mas eu estava preferindo Orlando. E eu falei assim, bom, deixa eu ver quanto que tá pra comprar a passagem em dinheiro, né? Em dinheiro pra talvez não usar todas as minhas milhas agora. Ou se tivesse um valor assim baixo que compensasse a compra com dinheiro. E aí comecei a buscar, né? Comecei a buscar mais ou menos nas datas que eu queria. E aí o que eu fiz? Eu coloquei a volta Orlando, né? Porque eu estou focando aqui na volta saindo de Orlando, só um trecho, né? Só a ida. E aí coloquei aqui algumas opções de lugares no Brasil. Então eu coloquei em Guarulhos, Campinas, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Florianópolis, só para fazer um teste. E aí eu tava tentando buscar um valor menor, utilizando a técnica das cidades escondidas, né? Que eu já tenho aula aqui, eu não vou explicar de novo neste post. Mas aí eu vi que, por exemplo, para ir para o Rio de Janeiro, o valor estava bem interessante, né? 1.247 seria um valor interessante que eu estaria disposta a pagar numa passagem aí de volta de Orlando para São Paulo. Mas essa, infelizmente, está indo para o Rio de Janeiro e ela não continua para São Paulo. Então, eu não ia conseguir utilizar, não ia conseguir comprar nem utilizar minha técnica das cidades escondidas nesse caso. E aí eu continuei buscando tal, entrei no site do Skip Legend, né? Que eu falo pra vocês na aula de cidades escondidas, pra tentar me ajudar e achar uma passagem boa saindo de Orlando, né, que era a minha prioridade. E aí, às vezes a gente, né, só esse disclaimer também que eu acho que é legal fazer, às vezes a gente tá disposto a pagar um pouquinho mais pra ir, sei lá, direto pra Orlando, por exemplo, ou nesse caso, né, voltar direto de Orlando. Então, nem sempre é sobre encontrar a passagem mais barata possível, pagar o menor valor possível, né? O que adianta você pagar, tipo, mega barato numa passagem que tem uma escala de sei lá quantas horas que você não quer, não dá pra você, né? Então é isso, é tentar encontrar o melhor custo-benefício dentro das possibilidades, dentro do que você quer e pra sua realidade, tá? E aí comecei a fusquetar nesse site também, pra tentar achar alguma passagem interessante, então fui vendo, tal, não sei o que. Vi que tem algumas por um valor de 1.600 que estão razoáveis, né? Mas não estão tão interessantes assim. E continuei aqui a minha busca no Google Flights. Daí eu, né, comecei a ver, enfim, tentar ver mais datas ali próximas da data que eu gostaria de voltar. E aí tem algumas opções, né? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui nessa primeira opção, ele é um voo da American Airlines. Eu gosto bastante de voar com a American Airlines, tá? Né? Prefiro mil vezes a American Airlines do que a Copa, por exemplo, que era, né, a outra passagem que tava barata ali, do Rio de Janeiro, que a gente viu. Então, nesse caso aqui, a gente teria a saída do aeroporto de Orlando, aí teria uma escala em Dallas, de Dallas iria para Guarulhos, e aí teria essa última perna aqui de Guarulhos pro Rio de Janeiro, por um valor também legal. Eu falei, pô, esse voo tá interessante para mim. E aí, o que é isso? Nada mais, nada menos do que a técnica das cidades escondidas que eu explico lá pra vocês. Então, qual que vai ser a minha estratégia de volta? Pegar o voo de Orlando, descer aqui em Guarulhos e não fazer o último trecho, né? E para isso, a gente tem que tomar aqueles cuidados que eu explico para vocês na aula, né? Eu tenho que comprar as passagens separadas da ida e da volta, então, que foi o meu caso. E aí, eu tenho que ter uns cuidados com a bagagem. Então, por exemplo, nesse caso aqui, como eu já fiz esse mesmo trecho de Orlando, Rio de Janeiro, com a escala em Guarulhos, né, descendo em Guarulhos, eu sei que eu posso despachar a bagagem, porque todos os voos que vêm dos Estados Unidos para o Brasil, que param em Guarulhos, a alfândega e a imigração são obrigatórias em Guarulhos. Então, eu obrigatoriamente tenho que pegar minha mala em Guarulhos, para depois redespachar se eu fosse fazer esse último trecho aqui de Guarulhos para o Rio, né? Então, eu sei que nesse trecho de volta, eu vou poder despachar minha mala, né, que eu vou levar. Eu poderei despachar minha mala e não terei problemas, no caso, né. Então, se você não sabe o que é a técnica das cidades escondidas, se você não sabe dos cuidados que eu tô falando, baixa lá a apostila que tem na aula das cidades escondidas, que tá bem detalhadinho, tem lá todos os cuidados que você tem que ter, o que você faz, como que você busca isso, né, os sites que vão te ajudar nessa busca, enfim, tudo isso. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora. Mas essa foi a minha escolha de volta, né? Então, uma passagem aí que eu vou usar a técnica das cidades escondidas para pagar um voo que eu achei, para pagar um valor que eu achei razoável pro trajeto que eu quero, né? Então, saindo de Orlando para São Paulo, com uma escala boa, com uma escala que não é muito cansativa, numa data ali que é mais ou menos o que eu preciso, com uma companhia aérea que eu também
gosto e acho super ok. Então, essa foi a minha estratégia aí de emissão de passagem para esse caso específico, né? Usei combinei um pouquinho de tudo nessa emissão, mas no final deu certo. Eu acho que eu fiz um bom negócio no final das contas, tá? Então, é isso. Se você ficar com alguma dúvida, você já sabe, me manda lá no e-mail de suporte para alunos da Bíblia da Economia. A gente se vê na próxima aula.